Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o dia de São Vicente de Paulo, presbítero e fundador. Ele nasceu em uma terça-feira de Páscoa, em 24 de abril de 1581, na aldeia Pouilly, sul da França. Como era então frequente, Vicente foi batizado no mesmo dia de seu nascimento. Era o terceiro filho do casal João de Paulo e Bertranda de Moras, camponês profundamente católicos. Seus 6 filhos receberam o ensino religioso em casa, através de Bertranda. Desde cedo, destacou-se pela notável inteligência e devoção. Fez seus primeiros estudos em Dax, onde, após 4 anos, tornou-se professor. Isto lhe permitiu concluir os estudos de teologia na Universidade de Toulouse. Foi ordenado sacerdote aos 19 anos, em 23 de setembro de 1600. Ordenou-se padre e logo passou pela primeira provação. Uma viúva que gostava de ouvir as suas pregações, ciente de que ele era pobre, deixou para ele sua herança, uma pequena propriedade e determinada importância em dinheiro, que estava com um comerciante em Marsella. No retorno desta viagem a Marsella, em 1605, o navio em que se encontrava foi atacado por piratas turcos. Vicente sobreviveu ao ataque, mas foi feito prisioneiro. Os turcos o conduziram a Tunis, onde foi vendido como escravo para um pescador, depois para um químico. Com a morte deste, foi herdado pelo sobrinho do químico, que o vendeu para um fazendeiro, um renegado, que antes era católico e, com medo da escravidão, adotara a religião muçulmana. Ele tinha 3 esposas. Uma era turca e esta, ouvindo os cânticos do escravo, sensibilizou-se e quis saber o significado do que ele cantava.
ciente da história. Ela censurou o marido por ter abandonado uma religião que para ela parecia tão bonita. O patrão de Padre Vicente arrependeu-se e propôs a ele uma fuga para a França, que só se realizou 10 meses depois, já em 1607. Hoje, o evangelista Lucas nos apresenta a preocupação de Jesus sobre o conceito que as pessoas têm e fazem da sua pessoa, e então faz aos discípulos a inquietante pergunta: quem dizem as pessoas sobre quem é o Filho do Homem? E o interessante disso tudo é que os discípulos escutavam os mesmos comentários que chegaram aos ouvidos de Herodes, que Jesus era ou João Batista ou Elias, ou algum dos profetas antigos que ressuscitou. Mas o que Jesus realmente queria saber era o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. E nesse momento, é Pedro quem toma a iniciativa da resposta e, erguendo a voz, diz: Tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo vem do grego, é uma tradução literal de Messias e significa ungido. Esta resposta de Pedro tem todo um significado e é sobre isso que vamos refletir hoje. Os livros proféticos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias, o Salvador, e atribui a ele o poder de curar os doentes, expulsar os demônios e trazer a paz ao povo. João Batista sabia disso, e é por isso que quando ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias, Jesus pediu que os discípulos de João o acompanhassem durante aquela tarde, enquanto ele realizou a cura de cegos e aleijados. Depois disso, Jesus disse aos discípulos de João que voltassem para dizer o que tinham visto. Jesus não queria dizer neste momento que ele era o Messias, pois muitas coisas ainda precisavam acontecer antes do seu martírio. João Batista, como conhecedor das Escrituras, sabia desses sinais. Se Jesus já afirmasse desde esse momento que era a promessa de Deus, o alvoroço e a polêmica seriam ainda maiores do que este que já estava acontecendo. E isso poderia encurtar a sua trajetória no meio de nós. Mas então as pessoas da época não sabiam que ele era o ungido de Deus, o Filho de Deus, que não deveriam esperar que viesse outro? Pois é, não sabiam. Somente os discípulos sabiam disso e foram severamente proibidos de comentar isso com alguém até que ele passasse pelo martírio, morte e ressurreição. Ainda hoje, os judeus esperam a primeira vinda do Messias. Para eles, Jesus foi apenas mais um profeta que teve a sua importância, mas que não libertou o povo como eles esperavam. O entendimento deles não permite que vejam a libertação que Jesus veio trazer. A libertação da escravidão do pecado. Essa libertação vai muito além da libertação que eles esperavam
que era a libertação da servidão aos romanos da época e depois a tantos outros povos ao longo da história. A libertação que Jesus veio trazer é de dentro para fora. Você pode estar acorrentado numa prisão e ser livre. Você pode estar doente em um leito de hospital, rejeitados pelos seus pais, e estar em um orfanato ou um asilo. Pode ter perdido a saúde, a dignidade, o dinheiro, a liberdade de ir e vir e ainda ser livre. Parece contraditório, mas é a verdade. E a verdade vos libertará. Nem a morte causa medo a quem tem essa liberdade. Essa é a maior prova de fé. Não temer a morte. Para Pedro, Jesus é filho do homem. É o Deus que se faz homem, convivendo no dia a dia comum entre as multidões e comunicando-lhes seu amor divino e eterno, que permanece para sempre, além da morte. E para ti, quem é Jesus? A pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Exige um comprometimento pessoal. Pedro corajosamente mostrou sua crescente lealdade ao afirmar que Jesus era o Cristo de Deus. Nesta confissão, Pedro quis dizer que Jesus era o único Deus, Filho, ungido para seus propósitos. Quais os propósitos? A maioria não tinha ideia, portanto, Jesus não queria que seus discípulos divulgassem o que Pedro havia dito. Ao invés de um rei ungido para sofrer e morrer por pecadores, a maioria dos judeus estavam à procura de um rei que trouxesse libertação política. Jesus, então, deixou claro o preço que teria que pagar para seguir a confissão de Pedro, no mundo que não apenas estava confuso a seu respeito. Concordar com a confissão de Pedro significa causar conflito entre os crentes e o mundo e os levaria a negar a si mesmos ao carregarem a cruz do discipulado. O discipulado de Cristo, lá e aqui, tem seu preço, seu custo. Dá sua vida por amor aos seus irmãos.